Tá gravando. Tá gravando também. Tudo ao mesmo tempo. Então, aqui, boa gente. tarde ao Portal Difusora, você que nos acompanha, você que nos acompanha no Itamar Gonçalves também. A gente vai fazer um rápido comparativo, que chamou a atenção, entre as cidades de Várzea, Campo Limpo e Jarinu. Por quê? Tá. Porque há uns 15, 20 dias atrás nós fizemos um podcast, aliás, estamos fazendo no Portal JJ Certo. uma série de podcasts com os prefeitos da região. E a prefeita de Jarinu acenou por uma situação difícil no início do governo dela, desse mandato. Agora estamos há 2 anos e 5 meses, todos os novos prefeitos. Cidade com uma dívida muito grande, sofreu muito primeiro ano de pandemia, pagar a dívida, está pagando dívida, não tinha CND, que é a certidão negativa de débito, para fazer convênio com o governo federal e estadual, e ela disse que sofreu, e pagamento de servidores públicos também atrasado. Ela declarou, ela expôs uma situação muito difícil. E agora realizando o pagamento dessa dívida. Esse ano, esse terceiro ano, 5 meses do terceiro ano, ela disse que está pagando dívida ainda. Muito bem. O que chamou a atenção? A maior parte da cidade de Jarinu, há décadas, aguarda, os bairros aguardam, infraestrutura, rede de esgoto e asfalto. Não tem. Não dá para fazer zeladoria numa cidade, tapa-buraco, numa rua que não tem nem asfalto, é rua de terra. Ok? E agora, eu recebi ontem um projeto que foi encaminhado para a Câmara Municipal. Foi feito ontem à noite a leitura desse projeto. É uma primeira leitura, a segunda, depois a aprovação, para que vocês entendam. E 8 vereadores da base da prefeita já acenaram favoravelmente a um empréstimo de 30 milhões de reais para fazer asfalto. O que chama a atenção? Primeiro, o tamanho da cidade. Orçamento aproximadamente 300 milhões. Fazer um empréstimo de 30 milhões para fazer... 10% do orçamento? E mais, com uma cidade que a própria prefeita Débora declarou estar pagando dívidas ainda. Está em dificuldades financeiras. Ela vai fazer um empréstimo para fazer asfalto. Ok. Esse projeto foi encaminhado meio que rapidamente para a Câmara, já fez a primeira leitura. É preciso um estudo, é preciso o levantamento de todos os dados que contemplam esse projeto. Quando vai ser feito, como vai ser feito, quantas ruas serão asfaltadas, quais ruas serão asfaltadas, quanto de metro cúbico vai precisar comprar, quais ruas precisam de infraestrutura de rede de esgoto, enfim, para que você tenha um levantamento e justificar pelo menos o valor de 30 milhões. Ora, e o financiamento pelo Finisa dá 1,5% ao mês. Então é um juros alto. Tem o Avança São Paulo, que é um convênio que o governo do estado está fazendo para os municípios, com um juro muito mais baixo. Ela está fazendo pelo Finisa. Muito bem. Este financiamento assusta, porque a prefeita disse que tinha dívida. E o que mais assusta são os vereadores já acenarem favoravelmente sem detalhamento do projeto. Aí a gente faz um comparativo. Eu estive hoje pela manhã, coincidentemente, com o prefeito de Campo Limpo, Luiz Braz. Na primeira etapa do projeto, é a Rua Amiga, acho que é o nome do projeto, Rua Legal, 56 ruas vão ser asfaltadas. Tem um projeto, tem um financiamento do ano passado, que é do governo do estado. Ou seja, você já tem um mapeamento, você sabe quais são as ruas. Isso, né? 56 nesse primeiro ponto. Campo Limpo também sofre, porque ficou nos últimos 8 anos largada a cidade. Então ele está pegando as principais ruas de todos os bairros, fazendo uma primeira etapa, depois ele volta nos bairros para fazer as ruas que cortam, vão fazer as principais, depois as que cortam. E o mesmo acontece, por exemplo, em Várzea Paulista, com o professor Rodolfo. Aliás, ele anunciou ontem a Jardim Guido, o asfaltamento de várias ruas, como já vem acontecendo em outros bairros. Ou seja, por que Várzea Paulista está conseguindo fazer entregas, zeladoria, limpeza de praças, jardins, corta-mato e tal, Campo Limpo também, e Jarinu não está conseguindo, está com dívida e ainda vai fazer empréstimo. Certo. Tem mais 1 ano e meio de governo. Então a gente chamou atenção para esse assunto. Amanhã deve ser uma matéria também no JJ falando a respeito desse assunto, que é preocupante, porque quem paga financiamento em município não é o prefeito e os vereadores. É o pagador de impostos, é o cidadão, é a indústria, o comércio, a prestação de serviço. Então a gente está levantando esse assunto aí, e é claro que quem não tem asfalto na frente de casa quer asfalto. Claro que é. Mas não pode ser. Ninguém aguenta terra, lama, né? Ninguém aguenta. Há pelo menos 2 décadas, os prefeitos que passaram por Jarinu deram as costas para esse problema tão grave que deveria ter sido resolvido paulatinamente, que é o que está fazendo Cabreúva, por exemplo, Mangini. Está pegando os bairros, escalonando e já entregando asfalto também. Jarinu, Várzea, Campo Limpo, Cabreúva, Itupeva, fazendo reapeamento asfalto. Quem está fazendo empréstimo não tem asfalto nenhum, é só Jarinu. Então parece que está um pouco na contramão de direção. E a nossa cobrança com relação aos vereadores. Então a gente vai acompanhar a segunda leitura, que acho que é daqui 15 dias, que a sessão foi ontem, é uma terça sim, uma terça não,
e depois a gente vai acompanhar a votação para entender direitinho se o projeto está no mínimo especificado. E esse projeto é um empréstimo do Finisa. É um empréstimo com juros. Quer dizer, é um banco que está emprestando dinheiro para a prefeitura fazer. Tudo dentro da legalidade, claro, dentro da documentação claro. legal, tudo bem. Mas a questão é qual é a prioridade de fazer isso. Por que fazer isso há 1 ano e meio no final do governo? O que não fez no começo, então? Tá. Até porque quando você assume a cidade, ela era, a Débora, a prefeita, era servidora pública. Tem total conhecimento da cidade. Já deveria, se ela tivesse no primeiro ano, um levantamento total, embora disse que tinha uma dívida muito grande, que fosse no segundo. Devia ter um levantamento já bem detalhado de todos os bairros, número de ruas, onde precisa toda a infraestrutura para fazer isso. Poderia ter feito ano passado. Aí sim, você começou ano passado, esse ano já estava, talvez estivesse na metade, talvez. Porque você tem os contratempos, tem período de chuva, tem aprovação, tem licitação, a empresa não faz, outra faz, tudo isso faz parte desse jogo aí do setor público, não é igual ao setor privado. Então preocupou, 2 anos e meio de governo, falta 1 ano e meio para acabar. E esse empréstimo, acredito, não sei em quantas vezes vai ser pago, mas acredito que seja bastante, sejam algumas parcelas. São várias parcelas, eu não sei. Eu não me lembro. Quer dizer, a gente tenho de memória há 1 agora. ano e meio do próximo governo. Vai passar para o próximo. Vai deixar ficar para o próximo. Seja ela ou não, vai ficar para o próximo. Vai ficar para a próxima, mas são 10 milhões numa primeira etapa, detalhe, neste ano, 2023, e 20 milhões em 2024. É certeza que vai ficar para a próxima administração, sendo ela ou não. Na verdade, vai ficar para o pagador de impostos. Né? Aí, a pergunta é asfaltar? Quais são as ruas? Quais são os bairros? É a pergunta do morador. E a cidade de Jarinu, repito, eu digo que pelo menos mais de 65% da cidade não tem infraestrutura e asfalto. Vocês sabiam disso? Jarinu, gente, vocês não sabem o que sofre a cidade de Jarinu. Eu sabia que tinha bastante, não sabia que era tanto assim. Muito. É precária a vida, a qualidade de vida do cidadão. E até com relação ao abastecimento de água, nem sei se tem na totalidade. Então é difícil. Você tem que resolver? Tem. Mas por que nas últimas 2 décadas ninguém fez isso? Tem uma família que ficou no governo lá por longo tempo e não fez nada. E agora essa vai fazer de maneira súbita com o empréstimo? Oi, Itamar, você comentou que além desses 30 milhões, a prefeitura já vinha pagando outra dívida. Ela vem pagando dívida, ela vem pagando dívida da administração anterior, da ex-prefeita, que também recebeu a cidade com dívida. Entretanto, a ex-prefeita, que é a Eliana, Neve, né? A Eliana não pagou nem nada, nenhum dos fornecedores. Eliana Lorenzini. A Eliana não pagou, segundo a própria prefeita no podcast, entrevista pra gente, no nosso portal JJ, no YouTube. Ela disse que a ex-prefeita não pagou a dívida, empurrou essa dívida, vamos falar, empurrou com a barriga, né, popularmente o pessoal fala, não pagou, e ela resolveu pagar. Então, primeiro ano de pandemia, negociando dívida, acertando o CND, e agora, quer dizer, o raciocínio não bate muito. Você está pagando dívida, e agora você vai criar dívida. As dívidas eram com os fornecedores, agora você vai fazer um empréstimo, você só está trocando. E o que mais espanta é vereador não questionar, 1,5 de juros ao mês, de 30 milhões de reais, quanto é que dá? Embora nesse primeiro ano, nesse segundo semestre desse ano, são 10 milhões. Depois outro empréstimo, 20 milhões, totalizam os 30, não vai escapar. Né? Então esse é o destaque, a gente está acompanhando a evolução, no momento que a cidade de Campo Limpo está fazendo obras, o prefeito de Várzea, entregando o hospital, já arrumou o terreno, fez lá a fundação, reservou a verba para isso, tem agora uma verba de convênio que ele está indo atrás do Estado, mas ele está fazendo tudo muito planejado, muito bem pensado, não dessa maneira. Fica estranho, com tanta coisa para fazer na cidade, vamos prestar 30 milhões? Qualquer um, gente, para finalizar, qualquer um, mediano, não precisa ser nível muito alto de sabedoria, não, qualquer gestor com empréstimo realiza a obra. Que se fosse assim, qualquer prefeito entra no governo, fala, vou emprestar 50 milhões, eu faço, eu também faço. Vamos asfaltar? Dá 50 milhões, com dinheiro em caixa você faz, mas alguém precisa pagar esse dinheiro. Né? Embora esteja dentro da legalidade, você tem que avaliar a saúde financeira do município, tá bom? Okay. Esse é o destaque aí, e amanhã, quinta-feira, no portal do YouTube do JJ, tem o podcast com o Tomás, que é o prefeito de Tomás Capelleto, prefeito de Itatiba, e na semana que vem o Luiz Braz. Boa! Legal. Tá bom? Muito bem. Obrigada, então aí Itamar. É a nossa política regional em destaque aqui com o jornalista Itamar Gonçalves, do blog do Ita também. Isso, boa tarde a vocês, ótimo programa, valeu gente, boa tarde a você também no Rádio em Casa, valeu. Um abraço, Itamar, tá aí, fera do Rádio Itamar.